Fala galera do YouTube, do Instagram, TikTok, Shorts do YouTube, Post Piranga, sei lá de onde você tá vendo esse vídeo. É o seguinte, no dia 30 e no dia 31 de dezembro, lá no meu canal vai ter duas transmissões, duas estreias das retrospectivas do canal de 2024, ok? A primeira vai ser em Shorts, né, todos os Shorts do ano, e na outra vai ser em vídeos normais. Então já programe aí dia 30 e dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde, vai ter a retrospectiva lá do canal. E é isso. Valeu! Retrospectiva 2024 do futebol europeu. Olha aí, é do futebol europeu. Ou seja, não sei se vai ter coisa do futebol brasileiro aqui, mas no título tá futebol europeu. Eurofut. Um canal que eu acho que eu nunca reagi a um vídeo dele aqui no YouTube, hein? E é um canal muito bom de futebol, muito bom, gosto muito. Vamos ver. O ano de 2024 no futebol europeu começou com a chegada oficial do Vitor Roque no Barcelona. Isso aí causou muita expectativa em todos nós, mas não deu certo e ele foi... O Vitor Roque foi transferido em janeiro. E outra coisa, ó, antes da gente continuar a reagir a esse vídeo, eu queria deixar muito bem claro. Eu pago um pau absurdo pra edição desse canal, mano. Esse canal tem uma edição, assim, maravilhosa, maravilhosa. Mas eu não sabia que o Vitor Roque tinha transferido pro Barcelona em janeiro, não. Foi pro Real Betis depois. Eu achava que era, tipo, no meio do ano, pá. Por empréstimo. Também tivemos a chegada do Marcos Leonardo no Benfica, que aterrissou, meteu uns golzinhos e já saiu dando um bom lucro aí pros encarnados. No dia 8 de janeiro tivemos uma das maiores tristezas... Pô, foda. do ano, o falecimento de Franz Beckenbauer, considerado por muitos o melhor defensor da história, é uma lenda do futebol que ganhou Copa do Mundo como jogador e como treinador, foi tricampeão da Champions, ganhou 2 bolas de ouro, certamente um dos maiores da história, e depois o Bayern de Munique anunciou que estava aposentando o... Digita F no chat. O número 5 no clube em homenagem ao Franz. Também tivemos a perda do Zagallo, uma lenda do futebol brasileiro e um dos maiores seres humanos da história das Copas do Mundo, inclusive sendo o primeiro que ganhou como jogador e também como treinador. Vocês vão ter que me engolir! Outra notícia relevante. O Zagallo, ele foi o primeiro... Ó, isso aqui é uma pergunta, tá? Eu não faço a menor ideia, tá? Isso aqui eu não faço a menor ideia. O Zagallo, ele foi o primeiro técnico e a primeira pessoa no futebol a ganhar uma Copa do Mundo como jogador e treinador? É isso mesmo? Pô, se for, maravilhoso. Foi a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, pegando muitos brasileiros de surpresa, já que segundo o presidente da CBF, havia um acordo informal, verbal, para que o... Cara, é o seguinte, velho. O Edinaldo Rodrigues, ele não tem culhão pra ser presidente da CBF. Não tem. Ele não tem culhão. Ele não tem, tipo... Você viu a bagunça que vai ser o calendário do futebol ano que vem? Você viu como foi uma bagunça pro Botafogo jogar o Intercontinental esse ano? Porque, tipo, o Botafogo tinha jogado, se eu não me engano, contra o São Paulo, o jogo que, né, consagrou o Botafogo como campeão brasileiro. E na mesma noite do jogo, eles foram viajar pro Catar pra jogar o Intercontinental contra o Pachuca. Chegou lá 3-0 Pachuca. Isso foi culpa de quem? Da FIFA? Tem uma parcelinha ali de culpa. Mas a culpa maior é da CBF. E do calendário horroroso que a CBF faz. Cara, é o seguinte. A nossa única esperança é que o Ronaldo Fenômeno seja presidente da CBF. Porque ele tem culhão. Entendeu? Porque ele tem, tipo, pulso firme pra ser presidente. O Edinaldo Rodrigues não tem isso. Carleto assumisse a seleção brasileira. E aí depois a gente acabou tendo que se contentar com a contratação do Dorival Júnior. E tipo, o Carlo Ancelotti fez só isso aqui, ó. Pro Edinaldo Rodrigues, o Edinaldo Rodrigues já tava encomendando um buffet, já tava encomendando local pra fazer o casamento e tudo mais. Por falar em Júnior, também em janeiro a gente teve o Vinícius Júnior o melhor do mundo, destruindo o Barcelona na Supercopa da Espanha com um hat-trick. Ele que começava a voar na temporada, enquanto do outro lado, no Barcelona, o Xavi anunciou a sua saída do clube ao final da temporada. E a gente sabe que foi um ano muito complicado, para dizer o mínimo, na questão das premiações individuais, né? Sim. E em janeiro a gente teve o Lionel Messi... Mano, isso aí foi uma sacanagem. Isso aí foi a maior vergonha
do The Best, assim, mano. Foi a maior vergonha do The Best. O Messi, ele até agora... Ó, eu acho que o prêmio foi feito em fevereiro. A realização da cerimônia do prêmio. Até agora, nesse exato momento que nós estamos, dia 28 de dezembro de 2024, no momento que eu estou gravando o vídeo agora, ele não fez uma postagem, ele não falou um A sobre esse prêmio. Porque ele sabe, se ele falar, vai manchar muito a carreira dele. Vencendo o FIFA The Best como melhor jogador do mundo. Só que o período de avaliação não contava a Copa de 2022, então o Messi ganhou mesmo tendo feito um segundo semestre ruim pelo PSG e depois indo jogar no Inter Miami. Por ter feito o gol contra o Cincinnati. Não fez sentido nenhum e naquele momento destruiu a credibilidade do FIFA The Best. E também no final Coitado do Henry, mano. de janeiro, um dos maiores acontecimentos do ano. O Eurofut bateu 1 milhão de inscritos no YouTube, cara. Inacreditável, quando eu comecei essa jornada lá atrás, nunca imaginei. Esse canal Eurofut, cara, que canal sensacional, mano. Que canal sensacional. Um canal maravilhoso. Eu amo esse canal. Esse canal é muito bom de futebol, muito bom. Imaginei que poderia ser algo tão grande assim. E me dá muita alegria porque o Eurofut aqui, cara, é o meu amor, é a minha paixão. E a gente tem também uma equipe muito talentosa por trás, trazendo conteúdo pra vocês aí sem uma equipe gigantesca, pelo visto. Parar o ano todo. E o fato de que agora a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que decidiram se inscrível pra acompanhar a gente. Incrível. É fantástico, muitíssimo obrigado. No começo de fevereiro, o Arsenal venceu o Liverpool, botando fogo numa Premier League que tava muito disputada. Verdade. E dando aquela impressão de que o Manchester City, que tava um pouquinho ali pra trás, tava só esperando com alguns jogos a menos. O meu medo é do City dar uma dessa de novo nessa temporada agora. Porque assim, se vocês não sabem, eu sou torcedor do Liverpool, né? Então o meu medo, cara, é porque o City é um tubarão branco. Ele pode estar, tipo, muito apagado agora, nesse exato momento. Acho que é 18 jogos, acho que foi uma vitória em 18 jogos, eu acho. É o pior momento do Pep Guardiola no comando do City. Mas assim, o meu medo é do City começar a decolar no final da temporada e o Liverpool não conseguir aguentar o tranco. Esse é o meu medo. Momento de dar o bote. Enquanto isso, na final da Copa da Liga Inglesa, um jogo muito tenso entre Liverpool e Chelsea, com o Klopp terminando a partida metendo uma porrada de adolescentes em campo. Reto. Mas com essa meninada conseguindo vencer. Vamos, Liverpool. Seus Blues e garantir aí o que foi o último título do Klopp com os Reds. Ah, e ainda em janeiro a gente teve 3 choques de realidade em 3 das grandes ligas, né? Na Série A, a Juventus perseguia a Inter de Milão, porém os Nerazzurri venceram o confronto direto e deram... Gente, a Juventus, ela deixou de ser um papão de títulos da Série A, da Série A Team, não é mais da Team, né? A Team não patrocina mais. Mas da Série A Juventus deixou de ser um papão de títulos da Série A em 2020. Uma disparada na tabela, já indicando que seriam os grandes favoritos ao Scudetto. E agora o grande favorito de tudo é a Internazionale, não tem jeito. Eu mesmo sendo torcedor do Milan, eu tenho que admitir isso. Realmente o rival Internazionale é o melhor time da Itália. Já em La Liga, o Girona fazia uma competição fantástica, brigando pau a pau pela liderança com o Real Madrid. Até que no confronto direto o pior aconteceu. Mas aí não tinha como. Né? O Real humilhou, metendo 4-0, com uma atuação tão boa do Vinícius Júnior. Aí não tinha como. Ele destroçou o coitado do Ian Couto, que chegou até a chorar no final da partida. Coitado do Girona, mas não tinha como. E na Bundesliga, nesse momento, o Leverkusen estava voando e invicto, porém o Bayern de Munique estava perto. Só que aí no momento do confronto direto, os comandados do Xabi Alonso meteram 3-0 no Bayern, mostrando que sim, teriam gás pra brigar por esse título aí. Por falar em Leverkusen, também em janeiro o Xhaka vai comemorar um gol e finge uma Peraí, isso tudo foi em janeiro? lesão, conseguindo enganar todo mundo que tava vendo o jogo Ô, louco, isso tudo foi em janeiro. em casa. E inclusive o Xabi Alonso teve uma reação impagável, cara. O mês de março começou com o Pogba recebendo um banimento de 4 anos do futebol por doping, num caso em que aparentemente ele cometeu um equívoco sincero, né? Não teve a intenção de se dopar nem nada, mas infelizmente... ele não teve intenção. Essa parte eu não sabia da história. Infelizmente contribuiu pra carreira dele descer ainda mais. Pô, sacanagem, mano. Porque o cara joga muito.
reduzida para 18 meses. Também em março... E é capaz dele ir agora pro Corinthians, né? Nossa senhora, o Corinthians vai ser uma máquina se o Pogba vir, mano. Pelo amor de Deus. Tivemos os jogos de volta das oitavas de final da Champions, que já estavam rolando, né? E não tivemos tanta surpresa assim, com o Real Madrid classificando, o PSG Óbvio. também, o Manchester City avançou. Óbvio. O Dortmund eliminou o PSV, que tava Maravilhoso. Cara, nossa senhora, se o Dortmund tivesse ganhado essa Champions, meu irmão... voando. O Bayern se recuperou do jogo de ida, meteu Sim. 3-0 na Lazio e avançou. O Arsenal tirou o Porto nos pênaltis. Sim. E o momento mais inesperado, uma Inter de Milão que tava simplesmente voando baixo, acabou sendo eliminada pro Atlético de Madrid nos pênaltis. Papo reto. Inclusive nesse jogo a gente viu o Thuram querendo apertar a bola até estourar. Opa, Viu, que é isso? Que isso, em clima natalino temperou na mesa, hein? prometido que plantaria bananeira em live aqui atrás dessa tela verde, caso o Atlético de Madrid eliminasse a Inter, e cumprir a promessa, tá? E como é que é? Eu não entendi essa parte aqui não, olha. Eliminasse a Inter, bananeira em live aqui atrás dessa tela verde, caso o Atlético de Madrid eliminasse a Inter, e cumprir a promessa, tá? É sério que ele fez isso mesmo? Pedro. Em março, a gente também teve um dos melhores jogos da temporada, quando Manchester United e Liverpool se enfrentaram pela Copa da Inglaterra e o jogo acabou um 4-3 absolutamente insano, Ai. com o garotinho Amad Diallo decidindo pros Red Devils no final. No campeonato turco, fãs do Trabzonspor invadiram o campo pra dar porrada nos jogadores do Fenerbahçe Que e isso? o atleta Osaí Samuel foi pra porrada. Opa. E foi registrada uma foto dele simplesmente dando soco num fã. Uma cena inusitada isso, que depois rapaz? virou até mural. A gente também teve o Endrick cravando seu primeiro gol pela seleção Ô, como eu me iludi nesse jogo. brasileira, quando ele decidiu um amistoso contra a Inglaterra e depois acabou declarando aí que é fã do Bob Charlton. E até um apelido, né, lá no Foi ali que ele declarou que ele é fã do Bob Charlton? Real Madrid, os caras estão chamando o Endrick de Bob. E março Não, é o apelido dele agora. O apelido dele agora é Bob. também foi um mês Se eu fosse ele, ele mudava o nome Hendrick aqui atrás pra colocar Bob. espetacular pra Cole Palmer, que tava numa fase absurda, chamando a atenção de todo mundo. Joga E teve muito. uma hora que os maldosos falavam, pô, Palmer começa com P por causa de pênalti, né? Só faz gol de pênalti. Depois ele mostrou que não era bem assim, né? Era É. um cara diferenciado e calou a boca de Muito muita bom esse gente. jogador, hein? Abriu, Cara, e é impressionante de saber que ele era da base do City. chegou e com ele nós abrimos o mês aí com a final da Copa do Rei, onde o Bilbao venceu o Osasuna e saiu de uma fila de 40 Pô, mas que final, hein? Atlético de Bilbao e Osasuna. anos sem um grande título. Já na Champions League, a gente teve as quartas de final, É, que final aleatória. com Arsenal e Bayern de Munique empatando por 2-2 no jogo de ida, numa partida que teve aquele lance onde o Gabriel Magalhães simplesmente abaixa e pega a bola com as duas mãos, mas o juiz resolve não marcar pênalti, porque segundo Tuchel, ele explicou que foi um erro muito infantil do Gabriel, aí não quis punir o cara. Na volta, os Gunners perdem É sério que isso rolou mesmo? por 1-0 e o Bayern de Munique passa. Aliás, abril foi um mês complicado pro Arsenal, que também tropeçou na Premier League, viu o Liverpool fazer o mesmo. Isso rolou mesmo. Que isso, mano? Isso rolou mesmo. E o City assumir a liderança. Deu altos déjà vu, né? Um roteiro que a gente viu 300 vezes. O Tubarão só ali atrás esperando e vral. Falando em Manchester City. Caraca, velho. Você achando que era só árbitro brasileiro que era ruim, hein? Na Champions, o time do Guardiola pegou simplesmente o Real Madrid. E Não, o jogo de esse ida jogo. foi um Esse jogo foi absurdo de bom. Absurdo de bom esse jogo. 3-3 frenético, cheio de golaços. Enquanto na volta, o Lunin fechou o gol e Vini Júnior e companhia avançaram para mais uma semifinal. Ainda nas quartas, o Dortmund eliminou o Atlético de Madrid e ia fazendo uma campanha muito surpreendente. Sim. Enquanto o PSG e Barcelona se enfrentaram num confronto que foi intenso, né? Na ida, 3-2 pro Barça, com o Rafinha jogando muito. Só que aí o jogo de volta é aquele em que o Barça até abre o placar, mas o Araújo é expulso. E aí o PSG vira o Aí jogo azedou. com o Mbappé brocando duas vezes e avança pra semis. Aí azedou. Inclusive, um momento bem curioso pro Barça, que tava voando depois que o Xavi falou que sairia do clube. E aí mesmo depois desse período em que eles acabaram sendo eliminados da Champions e perdendo um El Clássico pro Real Madrid, o Xavi Novidade. voltou atrás e disse que ficaria. Mas essa história não termina aqui, né? É. Na Série A, a Inter de Milão concretizou seu favoritismo e Ó.
depois de Óbvio. uma vitória justamente sobre o rival Milan, acabou se sagrando campeã italiana com antecedência. E também com muita antecipação a gente viu o Bayer Leverkusen se sagrar campeão da Bundesliga. O time do craquinho Florian Wirtz, de Grimaldo e Frimpong simplesmente não perdeu nenhuma partida na campanha. Incrível. Teve jogos simplesmente Incrível. absurdos, onde uma Simplesmente vez depois incrível. da outra eles iam arrancando aí vitórias ou empates nos últimos momentos das partidas. Uma campanha histórica e impressionante que a gente contou com detalhes no nosso vídeo especial sobre esse Bayer Leverkusen. Esse vídeo é muito bom, tá? Esse vídeo é muito bom do canal dele. Por favor, vá lá ver esse vídeo, que esse vídeo é muito bom. Pra surpresa de 0 pessoas, o PSG se sagrou campeão da Ligue 1, mas com o seguinte Óbvio. detalhe: Kylian Mbappé, o maior artilheiro da história do clube e que tanto fez pelo Paris, Deu acabou adeus. sendo vaiado no seu último jogo no Parque Ah, é porque ele ia sair, né? dos Príncipes. Essa é a famosa gratidão, né? Em É. maio foi O torcedor do PSG é bem grato mesmo, né? Pelos seus ídolos, muito grato. a vez do Sporting garantir o seu título português com uma campanha maravilhosa. Aí o time tava voando sob o comando do Rubem Amorim, com o Gyökeres já metendo gol a rodo e sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Enquanto no holandesão, foi a vez do PSV garantir o seu título com uma campanha absolutamente irretocável e também histórica. Em La Liga, o Real Madrid já tinha deixado o Girona pra trás há tempos e garantiu o Óbvio. título espanhol, com o Vinícius Júnior sendo importante ali na reta final depois de um tempo machucado, mas voltando muito bem pra reta final da temporada. Isso porque nas semis da Champions ele simplesmente deitou contra o Bayern de Munique na ida, fazendo 2 gols naquela partida que foi 2-2. E na volta no Santiago Bernabéu, o Vinícius só não fez chover, jogou uma barbaridade, mas o Real Madrid ia sendo eliminado, até que uma falha do Caraca. experiente Manuel Neuer resultou num gol do Rosselum. Não, nossa senhora, que... Nossa, mano. Cara, eu nessa hora... Eu tava vendo esse jogo também. Pô, nessa hora eu tava tipo assim, caraca... Pera aí, mano. O maior goleiro que eu já vi na minha vida, o melhor goleiro do mundo pra mim, na minha humilde opinião, maior goleiro, o melhor goleiro que eu já vi na minha vida jogar futebol, lembrando que eu sou goleiro, falhou, teve uma falha bizarra. Caraca. Que depois guardou mais um, virou o Então agora se eu falhar no gol, eu falo assim, irmão, o Manuel Neuer já falhou. Quem sou eu? jogo e colocou o Real Madrid em mais uma final. Se ele pode falhar, eu também posso, irmão. Na outra semi, o Dortmund venceu tanto a ida quanto a volta contra o PSG por 1-0. Essa imagem é destaque foda. pro fato de que o Paris Essa imagem, esse vídeo, né, do Marco Reus cantando ali com a torcida do Borussia Dortmund é foda. perdeu um caminhão de gols e que o Hummels foi Novidade. eleito o melhor do jogo nas duas partidas, né? Um momento monumental E depois não anunciaram a renovação no cara. na carreira dele e também um momento especial para Marquito Reus, que ia poder se despedir do Dortmund jogando uma final de Liga dos Campeões. E É. ainda em maio, mais uma competição chegava no fim, com o Manchester City se consagrando campeão Óbvio. da Premier League mais uma vez. Foram 4 vezes consecutivas, coroando o que foi também uma baita temporada do Rodri, que em determinado momento chegou a ficar 74 jogos sem perder, a maior série invicta de um jogador na Caraca, o que é isso aí? É foda. história do futebol de clubes. Uma invencibilidade que só caiu na final da Copa da Inglaterra, Opa! quando surpreendentemente o Manchester United venceu pra cima do City, o que Olha o Red Devils aí, ó. também ajudou a dar uma sobrevida ao técnico Erik ten Hag. Erik ten Ainda Hag. em maio chegava a final da Europa League num momento incrível, porque o Leverkusen Essa final da Europa League eu fiquei tipo, caraca, mano, como é que pode? Os caras perderam, mano. ainda buscava a sua tríplice coroa de maneira invicta, mas Sim. faltou avisar a Atalanta, que com um show do Lukman, que meteu 3 gols, passou o carro pra cima Ainda do foi um Bayer 3 a Leverkusen 0, e mano. conquistou apenas a segunda taça importante na história Ainda do foi um clube, 3 a 0. mais de 60 anos depois da primeira. Lukman, que depois do final de 2024 seria eleito o jogador africano do ano e merecido. Também em maio, o nosso brazuca Lucas Paquetá foi denunciado formalmente por uma questão aí envolvendo Paquebete. apostas, num caso que ainda não teve sua conclusão. Também em maio a gente tem a despedida de Sérgio Conceição do Porto, que depois de passar Sim. 7 temporadas como treinador do clube, acaba Caraca. indo embora conseguindo aí uma 7 temporadas no Porto, irmão. Taça de Portugal, vencendo o Sporting na final. Também no final de maio, o PSG é campeão da Copa da França, com Óbvio. o Mbappé fazendo o seu último jogo pelo clube. Ah, e também no final de maio, o Leverkusen ganha a Copa da Alemanha, consagrando o doblete nacional de forma invicta, né? Já na final da Conference League, pela primeira vez na história, um clube grego foi campeão europeu. Num jogo disputado, pra não dizer Cara, a Conference League muita gente não vê.
Mas, cara, é um campeonato que, assim, é muito, muito da hora de você ver. Mano. É muito da hora de você ver os jogos. Principalmente a final. Porque, tipo, você não vai esperar, tipo, uma Fiorentina contra um Olympiacos numa final de Europa League e de Champions League. Surgiu a Conference League pra ter esses jogos, entendeu? E outra coisa, o gigante Olympiacos acabou vencendo por 1-0 na prorrogação com um gol de O gigante Olympiacos só dentro da Grécia, né? El Kaabi, um jogador com uma história de vida muito bacana aí que se profissionalizou só aos 21 anos de idade. Enquanto Caraca! a Fiorentina se sagrou vice-campeão. E aí que eu faço aquele meme do Matheus, do Matheus Souza, o nome dele? É o Matheus lá que fala pra lá. Que tipo, as pessoas perguntam assim, rapaz, eu tenho 21 anos e eu quero se tornar jogador, dá tempo ainda? Aí fala, dá tempo de você fazer, de você fritar o pastel e servir pra mim, ué. Dá tempo sim. Da Conference. Já na Turquia, uma das corridas pelo título mais insanas da história, com o Galatasaray se sagrando campeão com um recorde de 102 pontos. Caraca! Seguido pelo Fenerbahçe, que fez 99 Que isso, Galatasaray? Tá que nem eu no PES, pô. e ficou como vice, né, cara? Que doideira. Por falar em Fenerbahçe, junho começa com a confirmação de que José Mourinho seria o novo treinador dos caras. Acho que poucos conseguiram The Special One. prever isso há um tempinho atrás, né? E certamente um grande momento pra Liga Turca trazer uma lenda como Mou. Sim. Ainda em junho, Salah apareceu como novo membro do clube dos ex-calvos. Vou te dizer que isso aí deu sorte pra ele dentro de campo, tá? Daqui a Papo pouco eu reto. falo mais. Papo Também reto. em junho, o Palmeiras anunciou a venda do Estevam Para o Chelsea. Mais uma vez, um talento incrível vai surgindo no Brasil. Joga muito, e acaba joga sendo muito. vendido mesmo antes de completar os 18 anos de idade, né? Claro, em junho a gente também teve a grande final da Champions League, que veio com uma polêmica. O Courtois ficou machucado praticamente a temporada inteira e no seu lugar Sim. jogou o Lunin, que agarrou muito Sim, bem. muito. Só que o belga voltou de lesão justamente na reta final. Aí o Ancelotti Que azar do cara, hein, mano. teve uma dúvida. Mantenho o Lunin, que foi o titular durante a temporada quase toda, Ou coloca o Courtois? trago o Courtois, que em condições normais seria o titular. Sim. Ancelotti optou pelo belga, que fez uma boa final. Sim. E apesar do Borussão ter feito uma grande final, especialmente um incrível primeiro tempo, não deu outra, né? É É. Real Madrid, é Champions, Aí não tem como. Champions League e Real Madrid não tem conversa. é final, já sabe. Carvajal marcou o primeiro gol de cabeça e no segundo tinha que ser ele. O Bellingham toca pro Vini e o Malvadeza crava, coroando essa temporada de melhor do mundo e garantindo a 15ª taça de UCL pros merengues. Nossa Uns com senhora, tanto, velho. Outros com tão pouco. E esse acabou Pô, tu zoou o teu time, Pedrão. Sério mesmo? sendo o último jogo de Marco Reus pelo Borussia Dortmund. Ainda bem que os meus times que eu torço na Europa era um tem 7, o outro tem 6. Incrível. Que antes tinha recebido uma despedida muito especial, muito bonita lá no Signal Iduna Park. E se o Reus não conquistou um título na sua despedida, a gente poderia ver o Toni Kroos conseguindo esse feito, já que Que ele carreira anunciou que desse homem. se aposentaria ao final. Não, que carreira desse cara. Meu Deus do céu, mano. Ou, seria incrível se a gente visse ele como treinador, hein? Seria incrível ver ele como treinador, mano. Final da Eurocopa. A Euro foi justamente na Alemanha, né? E começou muito bem, cara. Com a Alemanha metendo 5-1 na Escócia, num jogaço. Com momentos incrivelmente carismáticos, como aquele cara Cara, foi nesse momento aí que eu me senti de volta em 2022, em 2018, que eu tive que ver os jogos de futebol dentro da sala de aula, mano. É muito bom, cara. É muito bom. Cara, em 2022, a Copa do Mundo tava rolando e a gente na sala de aula... Cara, sério, era o caderno aqui e o celular aqui, ó. Aqui encostado no estojo aqui, ó. Vendo o joguinho e copiando. Nossa, mas muito bom essa época. Saudade. do saxofone lá, os torcedores da Albânia fazendo uma crueldade publicamente com os italianos e Cortando o macarrão, mano, eu lembro dessa cena. quebrando espaguete em plena luz do dia. Ah! Torcedores da Dinamarca mostrando que não tem tempo ruim. E Eu que é lembro importante dessa ser cena feliz. também. Mas a verdade é que depois a Eurocopa acabou dando uma esfriada e várias das seleções Sim. que a gente tinha expectativa jogaram mal. Como foi, por É isso mesmo, cara. No início da Eurocopa, tava muito bom, entendeu? Tinha seleções ali que estavam jogando muito. E aí chegou no momento que no final deu uma esfriada boa, cara. Aliás, eu não tinha comentado isso não, mas que camisa horrorosa da França, hein? Pelo amor.
Por exemplo, a França, né, que teve muita dificuldade pra criar gols, e o Mbappé fez uma Eurocopa muito apagada, Sim. jogando ali de máscara, né, como o capitão França. O Batman. Também tivemos a seleção de Portugal com o CR7 que passou em branco, né? E chorando uma ainda no Inglaterra final. jogando um futebolzinho modorrento que só. Mas no final das contas, Nossa os ingleses senhora. comandados pelos... Cara, Southgate, mano. Esse cara, desde que eu me conheço por gente, ele é treinador da Inglaterra e não fez nada. Southgate, Nada. o maior inimigo do Não ganhou nada. futebol, de joguinho ruim em joguinho ruim, de gol Sim. salvador em gol salvador, É. como aquele de bike espetacular do Bellingham contra a Eslováquia, como o gol do Saka contra a Suíça, como o gol do Watkins contra a Holanda, foram avançando para chegar na grande final. E por falar em Holanda, a gente teve um grande momento em que o técnico holandês Koeman foi flagrado comendo um lanchinho rápido durante uma partida. Que isso, Koeman? Pera aí. Eu não lembro de ter visto essa cena, não. Mas assim, pra quem presta atenção na minha... É óbvio que vocês têm que prestar atenção no vídeo, tá? E nos meus comentários. Mas quem às vezes presta atenção na minha câmerazinha aqui, vê que eu toda hora tô assim, ó. Mas tipo, eu não coloco na boca, entendeu? Pô, peraí. Ah, eu peço desculpa, mas eu tinha que colocar essa aí, pô. Nossa E senhora. no outro lado da final, a sensação do torneio, a Espanha de Luis de la Fuente. O famoso guarda-óculos conseguiu fazer esse time jogar o melhor futebol do torneio, com um meio Guardióculos. campo muito entrosadinho ali de Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, e com um ataque jovem e empolgante, com Nico Williams numa ponta e Yamal na outra, jogando Essa seleção da Espanha é muito forte, pelo amor de Deus. absurdos. Eles lideraram o grupo, venceram a anfitriã Alemanha, despacharam a poderosa França e na final o melhor time do torneio de fato venceu. Acabou com a Inglaterra. Aliás, Inglaterra, 2 vices seguidos de Eurocopa. Aliás, o futebol venceu, né? O Nico Williams marcou com passe do menino Yamal. Depois o gelado Cole Palmer empatou. Mas o Oyarzabal botou a fúria de novo na frente. Já no finalzinho do jogo, garantindo o 2-1 e o tetra para a seleção espanhola, que se tornou a maior vencedora da história das Eurocopas. Caraca. Yamal, que explodiu pro mundo nessa temporada, foi eleito o melhor jogador jovem da competição, fez dancinha pra lá e pra 16 anos, tá? 16 anos. cá, e que não só fez a comemoração do Neymar, mas depois também postou uma foto vestindo a camisa do Ney. Ele E por falar sabe, em ele brasileiro, sabe. Nesse mês também tivemos a Copa América, que foi Ai, que nossa, mano. Ou que Copa América mais broxante é essa. Meu Deus do céu, cara. Cara, Estados Unidos não combina nada a ver com a Copa América, gente. Desculpa, mano. Mas assim, os estádios dos Estados Unidos, sim, são estádios magníficos, são estádios muito bonitos. Mas, cara, que Copa América mais desleixada foi essa? Copa América mais esquecida. Pra mim, foi a mais esquecida do mundo, mano. Se você falar assim, André, qual foi a última Copa América? A de 2021, que a gente perdeu a final pra Argentina. Que Copa América esquecível essa. Nossa senhora. uma grande decepção pra nós, né? Porque o Brasil acabou Não só pro brasileiro, não só porque a seleção brasileira perdeu não, cara. Mas, nossa, que Copa América mais sendo broxante. eliminado para o Uruguai bem cedo. E a campeã foi mais uma vez a Argentina de Cara, sério, se for pra mim, cara, a Eurocopa, ela teve muito mais a minha audiência do que a Copa América esse ano. Muito mais, Messi muito e mais. Dibu Martinez. Chegamos em julho e outra decepção acabou sendo a conta do Eurão no Instagram, que caiu e até hoje a gente não conseguiu recuperar. Caraca! É sério mesmo? Se você curte o nosso trabalho, não esquece de seguir a conta nova lá, que é o Eurofuteiros. Pô, rapaziada, segue lá, mano. Pô, eu ainda não sigo, eu vou seguir. Caraca, cadê? Cadê meu celular? Tá aqui carregando. Vou até seguir já, rapaziada. Pô, vamos seguir o cara lá. O cara é muito foda. Cadê? Cadê o Instagram dele? Conseguiu recuperar. Se você curte... Eurofuteiros, cadê? Eurofuteiros, achei. Aqui. Ó, tô seguindo, hein? Ó, rapaziada. Não sei se vai pegar aqui. Mas, ó, já tô seguindo. Pô, eles são muito foda, mano. Segue os caras lá. o nosso trabalho, não esquece de seguir a conta nova lá, que é o Eurofuteiros, onde a gente tá postando coisa todos os dias, beleza? Mas pelo menos o Lewis Hamilton ganhou a sua primeira corrida desde 2020. Ah, não é pra falar isso no vídeo de futebol. Ah, tá bom. E no começo
Claro que pode falar, pô. De julho, uma notícia muito esperada, o Gareth Southgate, depois de 8 anos à frente da Inglaterra e um bivice consecutivo da Eurocopa, anunciou a sua saída da seleção. Peraí, ele anunciou, ele não foi demitido, não? O que até quem não torce pra Inglaterra deu uma comemoradinha, porque esse cara Claro. tem muitos craques na mão. Claro, pô. A seleção da Inglaterra, que é muito boa, sempre foi muito forte, mas não ganhou nada. Pô, gente, não tem que ter um técnico, o Southgate, que não sabe nada de futebol. E fazer o futebol dele É ser simples. minúsculo, né? E agora na segunda É metade simples. do ano, a gente já aquecia os motores pra temporada 24-25. E lembra daquela treta do Xavi que ia embora, Sei. depois não ia embora e agora foi embora. Agora Ao realmente final da foi embora. temporada, ele saiu e deu espaço pra chegada de Hansi Flick no Barcelona. A impressão minha ou é a segunda passagem ou a terceira passagem desse técnico pelo Barcelona? O Flick que fez um trabalho fenomenal na sua época de Bayern de Munique. Sim. E o Bayern tava numa fase muito conturbada com o Thomas Tuchel e ele acabou saindo pra aposta dos caras no... Cara, o Thomas Tuchel, eu tenho a impressão de que o Thomas Tuchel, ele é tipo Mancini do Brasil, tá ligado? Tipo, o time tá sem técnico, quem que a gente contrata? Tuchel. Ah, o Chelsea tá sem técnico, Tuchel. Beleza, ele ganhou a Champions League com o Chelsea. Mas ele foi o auge dele. Tipo, o Bayern de Munique tá sem técnico, quem que a gente chama? Tuchel. Tottenham tá sem técnico, o que a gente chama? Tuchel. O Vincent Kompany. É sempre que assim. É um técnico muito jovem, com ótimas ideias, mas que pegou todo mundo de surpresa porque ele vinha de um rebaixamento com o Burnley na Premier League. Na Itália, a Juventus estava triste com o Allegri e demitiu o homem 2 dias depois dele ganhar a Copa da Itália. Num jogo que ele tava completamente descontrolado ali, tá? A velha senhora contratou como técnico o ítalo brasileiro Thiago Motta, que tinha feito um trabalho absurdo no Bolonha. Enquanto o excelente e polêmico, né, Antônio Conte tava chegando no Napoli. Já na Premier League, o Chelsea demitiu o Pochettino, mesmo ele tendo encerrado a temporada muito bem, e contratou o Enzo Maresca. Gente, o Pochettino, eu não vejo por que esse técnico tem tanto trabalho. Assim, ele é tipo... Eu falei que o Tuchel é o Mancini da Europa. Pô, o Pochettino, ele é o Lisca doido da Europa, então. Que foi campeão da Championship Ah, deu ruim, não tamo sem técnico? Chama o Pochettino. com o Leicester. Já no Liverpool saiu o Klopp pra chegada de... Ah... Ok, esse careca tá me surpreendendo pra caramba, mas... Clopão. Tu é foda. de Arne Slot vindo do Feyenoord, o que poderia ser um período de transição pra eles ali, mas acabou sendo muito melhor do que isso. E também Sim. se abriu a janela de transferências, exatamente, com alguns destaques sendo o Lukaku indo pra Itália mais uma vez trabalhar com o Conte, agora no Napoli, o Osimhen insatisfeito no Napoli, indo parar de forma bem curiosa, O Osimhen foi pro Galatasaray? emprestado pro Galatasaray, o Atlético de Madrid investindo pesado pra trazer o Julian Álvares. Ok. E claro, as chegadas no Real Madrid de Endrick, a promessa brasileira que já estava acertada há um tempo, né? Sim. E de Kylian Mbappé, uma das transferências mais Mbappé. Cara, impressionante como essa paródia do futebol ficou na minha cabeça. aguardadas da Mbappé. história e que tinha sido uma novela por anos, mas que se encerrou. Também tivemos o lendário zagueiro Pepe anunciando a sua aposentadoria aos 41 anos, depois de fazer uma Eurocopa absurda. Baita zagueiro que o Brasil perdeu. Nossa senhora! Goste ou não dele, é um dos caras que mais entregou futebol numa idade tão avançada. Cara, sério, você pode não gostar dele pela forma como ele joga. Tipo, que nem o Daverson é pra alguns times, que nem o Felipe Melo é pra alguns times. Mas ele é muito incrível, ele joga muita bola. Jogava, né, no caso. Jogava muita bola. Dia 21 de agosto, o Cristiano Ronaldo resolve lançar um canal no YouTube e se Nossa. torna a pessoa mais rápida Isso aí quebrou a internet, futebol, quebrou tudo. na história da plataforma a atingir 1 milhão de inscritos em coisa ali de 90 Até no YouTube o cara quebra recordes. Impressionante, é o GOAT. É o GOAT. minutos. Nesse dia aí o cara quebrou a internet literalmente, A FIFA escolheu Messi. O mundo escolheu Cristiano Ronaldo. né? Mas agora numa notícia mais triste, ao final de agosto foi confirmada a morte de Sven-Goran Eriksson, um grande técnico com carreira extensa na caraca, Europa que papo lutava reto. contra um câncer terminal. Ele passou os seus últimos meses aí aproveitando a vida, inclusive quando cumpriu o seu sonho de ser técnico do Liverpool por um dia, e também aproveitou seus Caraca. momentos finais para dar lições pra gente. Don't be sorry.
Smile. Fugindo um pouco do futebol europeu, outra perda que marcou muito a gente foi o esquerdo do Nossa senhora, o cara morreu no campo, mano. Nacional do Uruguai, que colapsou num jogo O cara contra o morreu São no Paulo. campo, cara. Ô, e sabe qual que é o tenso? Porque, tipo, eu lembro disso aí, porque o Atlético, o São Paulo ia jogar contra o Atlético logo em seguida, eu acho que foi na Copa do Brasil, que o São Paulo acabou perdendo pro Atlético de 1-0, gol do Bataglia. Cara, a gente podia ver que os jogadores do São Paulo não estavam com cabeça pra jogar futebol, velho. Não tava. E acabou falecendo. No começo de setembro, um momento esquisito. O Corinthians simplesmente Esquisito que parou o futebol brasileiro, né? apresenta oficialmente Memphis Depay como novo contratado. Até ontem o maluco tava jogando no Barcelona, no Atlético Papo de reto. Madrid, jogando Eurocopa e foi É. pro Timão. Agora a gente já se acostumou, mas Sim. quando aconteceu foi Agora a gente já se acostumou com o Memphis Depay jogando no Corinthians. algo insano, parecia coisa de videogame e assim, legal demais pro futebol brasileiro. E também tivemos outro milagre nesse mês, San Marino, a pequena seleção que era a Ganhando? última no ranking da FIFA, conseguiu a sua primeira vitória em competição oficial na história. 1-0 pra cima de Caraca, é verdade, eu lembro disso. Liechtenstein, o que já tá virando um clássico aí do futebol europeu, tá? Sim. E por falar em grande feito, o Cristiano Ronaldo brocou contra a Croácia e chegou aos 900 gols oficiais na carreira, sendo o primeiro jogador na história a atingir essa marca. Sensacional. Polêmicas com a contagem do Pelé à parte. Em setembro, as ligas já estavam rolando. Gente, Pelé é o Pelé, pô. É o rei. Não tem E outro. na Premier League a gente teve um confronto que acabou sendo muito marcante, porque em City e Arsenal, o Rodri acabou se machucando e rompendo o ligamento cruzado do joelho, ficando de fora no restante do ano aí. Outra notícia relacionada com lesão foi a aposentadoria do Varane, que foi jogar no Como, um pequeno clube da Itália, mas acabou atuando em poucos minutos Ele aposentou. e decidindo pendurar as chuteiras Não depois sabia que tinha aposentado, não. de sofrer muito com as lesões. Ele que teve uma carreira brilhante aí por Real Madrid e França, né? E também tivemos em setembro a estreia da nova Champions League, exatamente para a temporada 24-25 tivemos um novo formato, um novo com essa formato. fase de liga, né? Cara, que eu até agora, eu não entendi. Cara, nossa, velho. Eu até agora tô tentando quebrar a cabeça pra entender como é que funciona esse negócio. Substituindo o que antes era fase de grupos ali, o que obviamente tem seus prós e contras, mas pelo menos traz um pouco de novidade, assim. É, uma novidade, é. Um pouco de coisa diferente, né, pra competição. Chega o mês de outubro com grande destaque sendo o Barcelona de Hansi Flick, que tava voando na temporada, destroçou o Bayern de Munique na Champions e depois passou um caminhão em cima do Real Madrid em pleno Bernabéu, com um show do trio Yamal, Lewandowski Foi a vingança da Supercopa? e Rafinha, e também com o show do Mbappé, que não só perdeu muitos gols, como conseguiu ficar impedido 8 vezes na partida. Por falar em Rafinha, parece que ele resolveu mostrar pra todo mundo quem ele é de verdade, depois que ao final da Eurocopa, muitos torcedores do Barça queriam a chegada do Nico Williams no clube, e teve até aquele torcedor que botou o nome do Nico numa camisa do Barça com o número 11, que é o número O Rafinha rindo no comentário. do Rafa. O próprio Rafa não gostou e respondeu virando um dos melhores jogadores do mundo, né? Então no final Sim. das contas foi ótimo Jogando muito, tá? essa provocação. Também em outubro tivemos a confirmação da Por muito tempo durante esse ano foi o melhor jogador brasileiro jogando. quarta temporada de Ted Melhor até que o Vini. Lasso. Quem que está fazendo a retrospectiva? Meu amigo, simplesmente assista Ted Lasso, né? Não Em qual canal que passa essa série? Eu quero ver, mano. tem como não assistir. Mas nem tudo era alegre, né? Porque a gente também teve aí o falecimento de George Baldock, um jogador que tinha atuado no Sheffield United e estava no Panathinaikos quando foi Gente, desculpa a falta de conhecimento, mas eu não sei quem que é, mas digita F no chat. encontrado morto na piscina da sua casa aos Caraca, mano, que cruel. 31 anos. E também em outubro, uma grande frustração para todos os brasileiros. Isso porque chegou a bola de ouro Ah. e pra nós era praticamente certo que Ah. o Vinícius Júnior seria coroado como o melhor jogador do mundo. Tava Eu todo já contei essa história, eu tava em Boapendi e eu consegui um pouquinho de... Boapendi, pra quem não sabe, é uma cidade de Minas Gerais muito, muito bonitinha, muito organizada, muito da hora a cidadezinha lá, muito bonitinha. E aí eu consegui um sinalzinho de internet, eu fui ver no Instagram, tava Vinícius Júnior não viaja com a delegação do Real Madrid pra cerimônia do Ballon d'Or. Eu falei, ué, por quê? Por que será que ele não foi? Aí depois apareceu, ele não foi porque ele sabia que não ia ganhar. Eu falei, mas como assim não vai ganhar, gente? Como assim não vai ganhar? Cheguei aqui, não ganhou. todo mundo empolgado. Só que no dia da premiação Que na minha opinião foi o maior
roubo, a maior injustiça da história da bola de ouro. Ah, Adriano, mas e o Modric? Dane-se. Dane-se. Esse foi o maior roubo da história da bola de ouro. E pronto, acabou. A gente acorda com a notícia de que tinha vazado o vencedor e era o Rodri. Aí rolou todo aquele boicote do Real Madrid que ia levar uma delegação gigante lá pra premiação e acabaram não indo, né? E o Rodrigo de muleta subiu no palco ali pra ser coroado como o melhor jogador do planeta. Uma bola de ouro muito contestável, né? E que rendeu depois aquela tuitada. Farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. Exatamente, Vini. Histórica do Vinícius Júnior. Outra coisa um pouco contestável foi Jürgen Klopp sendo anunciado como novo chefe global de futebol da Red Bull. É mesmo, né? Um movimento meio Verdade. esquisito pra pessoa que o Klopp é e os valores que ele defende. E que deixou muito torcedor aí do Liverpool, mas principalmente do Borussia Dortmund, bastante chateados com o Kloppão na massa. E aí no final de fazer o quê, né? outubro aconteceu um jogo em que poucos deram muita importância, muitos desdenharam, mas que mudou completamente o rumo da temporada. Isso porque pela Copa da Liga Inglesa, o Tottenham derrotou o Manchester City por 2-1. Na época, os jogadores do City foram flagrados rindo no banco de reservas. Eles não estavam nem aí pra Copa da Liga. Mas é óbvio, gente. Copa da Liga. Quem é que liga pra Copa da Liga, gente? Sério, que campeonato? Eu não entendo a Inglaterra. Porque tem a Premier League, tem a Copa da Inglaterra, que é a FA Cup, e tem a Copa da Liga. A Copa da Liga, por que que existe esse campeonato? Eu só queria saber isso. Por que que existe esse campeonato? Mas mal sabiam eles que o karma ia atacar. Dali pra frente, só foi pra baixo. Isso porque o City... Aquela famosa, é uma frase que ficou muito famosa entre mim e os meus amigos, né? Porque a gente terminou o terceiro ano esse ano e a gente fala assim, ó, daqui pra frente é só pra trás. Implodiu. Já entrando em novembro aí, foram visitar o Sporting pela Champions e tomaram uma chapuletada do Gyökeres. Depois perderam pro Brighton. E pra completar, foram humilhados 4-0 pelo Tottenham de novo. Nossa senhora. Simplesmente a primeira vez na carreira do Guardiola em que ele perdeu 5 jogos consecutivos. E o mês terminaria ainda pior, porque eles abriram 3-0 contra o Feyenoord pela Champions. Eu escutei uma pessoa comentando sobre essa fase do City e eu acho que eu concordo um pouco. Tipo assim, cara, o Guardiola tá ali há muito tempo. Tá ali há muito tempo. Cara, chega num ponto que, tipo... O técnico, ele já passou tudo que ele sabe e chega num ponto que ele não tem mais o que passar de novo pro grupo. Não tem mais o que passar de novo pro grupo. Todo mundo já sabe como é que faz. Só que aí, às vezes, não tem um novo, não tem uma coisa nova. E tomaram um 3-3 vergonhoso. Por falar em fase ruim, o Manchester United tinha demitido o técnico Ten Hag e foi buscar lá no Sporting o Ruben Amorim, que tá fazendo um bom trabalho pelo United, tá? Fazia um trabalho brilhante e o Sporting tava voando na temporada. Aí depois da saída dele, do nada, o time também passou aí muito mal e emplacou 4 derrotas consecutivas. Caraca. Uma dessas derrotas foi um 5-1 que eles tomaram em casa pro Arsenal, num jogo que ficou marcado pelo Gabriel Magalhães, o brasileiro, fazendo a comemoração do Gyökeres, mas de tampando os olhos. forma um pouquinho errada pra provocar o sueco. E outro time vivendo um momento muito ruim era o Real Madrid, que tava com dificuldade de engrenar e que além da humilhação no El Clássico também perdeu pra Lille e pra Milan na Champions, de repente se vendo ali no meio da tabela da competição. Isso com o grande craque Mbappé às vezes sendo irreconhecível em campo, fazendo partidas horrendas. O ex-time do Mbappé, o Paris Saint-Germain, também brigando na parte de baixo da tabela da Liga dos Campeões, enquanto o Brest tava lá em cima. Gente, mas é o seguinte, o PSG, ele não tem um time forte hoje. Ele não tem um time, tipo... Pera aí, a câmera tá meio... A câmera meio que subiu, né? Não, mas agora a câmera desceu pra caramba. Deixa eu ver. Tá bom assim? Tá bom assim. Gente, o PSG ele não tem mais um time que briga por coisas grandes, gente. Infelizmente. Não é. Por falar em lá em cima, em novembro a Inglaterra subiu. Exatamente, eles estavam jogando a Série B da Nations League. Cara, isso é sacanagem, mano. Isso é sacanagem. Que vergonha, mano. E conseguiram o acesso para a Série A. Agora o mês de dezembro começa com um susto gigantesco. O Eduardo Bove, jogador da Fiorentina, tem um mal súbito em campo.
E depois de cair no Nossa, verdade, eu lembro disso aí. gramado ali, gerou aquela apreensão gigantesca de todos nós. Deu alguns flashbacks daquela vez em que o Eriksen quase bateu as botas na Eurocopa de 2021, né? Mas ainda bem que as notícias são boas, o Eduardo Bove passa bem e quer voltar a jogar. Em dezembro também tivemos o sorteio pro tão esperado Super Mundial de Clubes 2025, que vai colocar confrontos muito interessantes entre gigantes brasileiros e gigantes europeus. E um brazuca que estará lá é o Botafogo, vai jogar contra o Atlético de Madrid, contra PSG. E por falar em fogão, a gente teve aí o Intercontinental, que é o antigo Mundial de Clubes, que agora voltou a trocar de nome. E tava todo mundo esperando um confronto de Botafogo e Real Madrid. Gente, o Intercontinental ele vai deixar de existir rapidinho, tá? Queria falar isso logo. Vai deixar de existir rapidinho. Rapidinho. Vai sobrar só o Super Mundial lá. Na final, mas a verdade é que o fogão caiu ainda nas quartas pro Pachuca. Inclusive, o Real Madrid foi pra final e ganhou tranquilo do Pachuca sem precisar se esforçar tanto. 3-0 com mais um show do Vinícius Júnior. Em dezembro também faleceu o Ducadan, um goleiro histórico que na final da Champions de 86 pegou os 4 pênaltis cobrados pelo Barcelona. Caraca! Evitando o primeiro título dos culés naquela época e consagrando o Steaua Bucareste, uma atuação lendária. No meio do mês de dezembro, a FIFA também confirmou de forma oficial que a Copa de 2034 será na Arábia Saudita, um capítulo vergonhoso na história do futebol, e a gente explicou o porquê. Eu já vi esse vídeo. Veja esse vídeo no canal dele, é muito bom, tá? É muito bom. Porquê dessa vergonha, com detalhes nesse vídeo especial que a gente fez sobre o assunto. E também tivemos o Vini sendo coroado melhor do mundo pela FIFA. Esse prêmio tinha sido ridicularizado Justo, em 2023 é verdade. com a vitória No início do ano esse prêmio estava sendo ridicularizado e agora hoje é o mais valorizado por nós brasileiros e pelos que entendem de futebol. do Messi. E não é a bola de ouro, mas mesmo assim traz pelo menos aí uma sensação de justiça pro Vini Júnior e pra nós brasileiros, né? E assim Mas é o que eu falei num vídeo recente agora. Tem muita chance da próxima bola de ouro eles darem para o Vinícius Júnior, porque eu acho que os critérios da bola de ouro são desatualizados. acabou 2024, mas eu te convido a acompanhar mais um ano do futebol europeu com a gente. Em 2025 vem aí mata-mata da nova Champions, Super Mundial de Clubes, E eu prometo reagir mais vídeos desse canal, porque esse canal é muito bom. vídeos especiais no Eurofute e muito mais. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vamos pra mais um ano. Bom, é isso, né? Vídeo muito bom, cara, impressionante. Eu transformei o vídeo de 27 minutos e 53 segundos num vídeo aqui de um bruto meu de 47 minutos e 46 segundos. Impressionante.